Evangelho segundo Lucas, capítulo 23. Nós vamos ler versículo 33 e versículo 34. Lucas 23, 33 e 34. A palavra de Deus diz: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Amém. Pai, obrigado pela palavra que o Senhor nos deixou. Palavra viva, poderosa, alimento verdadeiro para o nosso espírito. Não é só de pão que vivemos, mas das palavras que procedem de tua boca. Elas nos alimentam, nos fortalecem, e é o que precisamos essa noite. Ser fortalecidos, instruídos pela tua palavra. Abrimos o nosso coração, os nossos ouvidos, para ouvir a tua voz, aquilo que o Espírito Santo quer falar a cada um de nós. E para isso também eu entrego a minha vida a ti, meu Deus. Peço graça, misericórdia, peço unção do teu Espírito para que eu seja instrumento em tuas mãos, para que a tua palavra ministrada venha tocar nos nossos corações, fazendo a tua vontade na vida de cada um. É o que eu te peço, a tua bênção essa noite, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, aqui estamos diante de um texto que fala do momento crucial da vida de Jesus, o momento para o qual ele veio, como ele mesmo disse aos seus discípulos, dar a sua vida. O Calvário, o local de dor, de sofrimento, aonde todo plano se cumpriria e o homem teria então a salvação. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor e ela nos remete lá ao Calvário, aquele momento que ele disse: façam em memória de mim. Pouco tempo antes de estar ele sendo crucificado, ele disse que essa cerimônia deveria ser feita em sua memória. Memória daquilo que nós aprendemos ali, daquilo que o Calvário tem para nos ensinar. E há duas coisas muito importantes que são ensinadas aqui no Calvário. Primeiro, a gente aprende como nós podemos ser perdoados por esse sacrifício. Sacrifício em nosso favor, que nós não merecíamos, porque pecadores, mortos em delitos e pecados, merecíamos a condenação, mas a Bíblia diz: mas ele nos deu vida, vida em Cristo. Através da sua morte, eu recebi vida. Então eu recebi o perdão para os meus pecados. Então a minha dívida foi paga. A Bíblia tem diversos versículos que diz que no Calvário, tudo que eu devia a Deus foi pago por Jesus Cristo. E o preço foi o sangue ali derramado. Mas também, além de aprender no Calvário como eu posso ser perdoado, Jesus nos dá aqui também uma grande lição de como eu também posso perdoar alguém. Então há duas lições importantíssimas aqui. A maneira como eu sou perdoado dos meus pecados, e ele também me ensina na prática como eu devo perdoar aquele que me ofende, aquele que demanda o mal contra mim. Então eu posso perceber em Jesus, em todo o sofrimento, a dor que ele passou e foi morto por causa dos meus pecados. Mas também o vejo invocando perdão para aqueles que o maltratavam naquele momento. Então, há muito que se observar no Calvário e trazer essa lição para a nossa prática de vida. Então nós vemos o amor de Jesus suportando todo tipo de sofrimento, como a Bíblia fala. Como a Bíblia relata a crueldade do sacrifício, a crueldade da maneira como ele foi morto. Não foi uma morte simples, mas foi uma morte violenta, não é? E ele vai até o extremo do sofrimento, da vergonha de ser colocado ali na cruz. E o que a Bíblia diz sobre isso? Alguns versículos. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2 diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia,
corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para quem? Para o autor e consumador da fé. Quem é? Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Então diz a Bíblia que ele suportou a cruz. A vergonha foi suportada por ele, com um propósito, a nossa salvação. A substituição pelo prêmio, pelo salário do nosso pecado, que era a morte. Em Filipenses também, o apóstolo Paulo nos diz, vamos ler a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 6, nós lemos assim, Filipenses, capítulo 2, a partir do 6 ao 11. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O texto diz que ele se esvazia, que ele abre mão dos seus atributos divinos para morrer na cruz no nosso lugar, mas, ao mesmo tempo, isto serve para a sua honra, para a sua exaltação, e recebe o nome que está acima de todo nome. O nome que hoje aquele que invocar será salvo. Como diz a Bíblia, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como diz a Bíblia em Atos 4,12, não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O nome é Jesus. É esse Jesus do Calvário que pode salvar e que fez tudo isso por nossa causa. Mas ali você vê o limite do extremo sofrimento pessoal. É interessante o que nos diz o Salmo número 22, que eu quero ler contigo, um salmo de muitos anos antes deste sacrifício, mas que já antevê tudo aquilo que seria vivido pelo Messias. No Salmo número 22, versículo 1, está escrito: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de mim a salvação as palavras de meu bramido? Palavras que Jesus proferiu também na cruz do Calvário. No versículo 6 está escrito: mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor? Livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe. Tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Palavras de Davi no Salmo 22. No verso 14, derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim, secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Como disse o texto em Lucas, malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. Traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Exatamente o versículo que lemos do Calvário. Ele invoca o perdão para os pecadores e o que eles fazem? Lançam sortes sobre as suas vestes, como predizia o Salmo número 22, Salmo de Davi. Então, essa realidade vivida no Calvário tem esse significado de perdão para nós, mas também tem a lição de perdão que nós precisamos aprender.
Porque no Calvário nós vemos a grandeza do amor de Deus, que ainda na agonia que estava vivendo, como descrita no próprio texto bíblico, como predita no Salmo 22, mesmo naquela agonia, o Senhor ainda faz oração. Você viu a oração que Jesus fez? Nós lemos aqui: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então este amor de Deus, que é em ação, mostrado, evidenciado na vida de Jesus, é como o amor que nós devemos encarar e viver no nosso dia a dia. Um amor que traz o céu para o nosso socorro, porque ele está mostrando para nós o que vai fazer por nós e o que quer também nos ensinar ali. E a sua oração mostra como Jesus é capaz de interceder por aqueles que o estão maltratando, pelos próprios assassinos e durante o ato. A oração dele é na hora que o penduram na cruz, na hora que traspassam as suas mãos e pés. Nesse momento é que ele faz essa oração que nós lemos aqui no Evangelho segundo Lucas, a favor do pleno e imediato perdão para aquelas pessoas cruéis. Não foi isso que Jesus disse? Recorda comigo aqui o texto, volta lá, vamos lá. Mais uma vez em Lucas, capítulo número 23, versículo 33 e versículo 34. Foi o texto que nós lemos aqui no início, Lucas 23, 33 e 34. No 34 ele diz: contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essa é a oração de Jesus. Perdoa, mesmo eles fazendo isto contra mim, aqui e agora. Peço o perdão imediato para eles. O perdão pela ignorância deles. Essa foi a razão da invocação de perdão. A razão de Jesus pedir o perdão foi porque eles não sabem o que fazem. Se não sabem, são ignorantes. Então, Jesus pede perdão pela ignorância daquelas pessoas que não sabiam, não tinham noção do que realmente estavam fazendo ao praticar aquele ato. Então, essa é a natureza do perdão de Deus que ele nos ensina lá no Calvário. Essa é a natureza do perdão que me salvou e que salvou você. Não porque tínhamos algum tipo de mérito, é o perdão da graça, é o perdão daquele que está em prática da maldade, é o perdão daquele que está no flagrante ato de pecado. Esse foi o perdão que nos alcançou. E o apóstolo Paulo fala dele nesses termos em Efésios, no capítulo número 2, um texto também que nós conhecemos bastante, Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo vai fazer essa ilustração que eu até preguei aqui recentemente. Em Efésios capítulo 2 ele diz: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Veja como aqui Paulo retrata a natureza desse amor. O mesmo amor que Jesus aplicou para com os seus algozes
é o amor que ele aplica para conosco. É por graça, não é porque a gente merecia alguma benevolência, mas também estávamos em flagrante pecado, mortos em delitos e pecados, mas mesmo assim perdoados, mesmo assim recebendo de graça a ação do amor de Deus, e foi isso que Jesus fez naquele momento. Mas talvez, se eu parasse a mensagem por aqui, alguém pudesse ter uma ideia errada do que é a graça, do que é o amor de Deus e do que é o perdão. Porque a graça é de graça, como o nome mesmo diz. Você não compra, você não conquista o direito a um perdão. Quando Jesus orou pelos malfeitores, por aqueles que estavam ali o apedrejando, o pregando, o chicoteando, escarnecendo, quando Jesus orou por eles e pediu esse perdão, talvez você diga assim, poxa, então é fácil, né? A gente pode fazer qualquer coisa e há um perdão disponível para nós. Só que o texto vai nos mostrar também que essa graça, essa benevolência recebida pela ignorância, né, como Jesus disse, olha, eles não sabem o que fazem, esta graça que alcança o homem requer do homem uma resposta. A graça é de graça, você não paga por uma atitude. Você não é salvo porque fez uma confissão de pecados, porque disse algumas palavras mágicas, mas a graça requer do homem alcançado por ela uma resposta. A resposta positiva à graça que lhe é atribuída. Veja, a graça está disponível a todos os homens. Deus amou o mundo de tal maneira que a morte de Jesus foi para todos que creem nela, não pereçam e tenham vida eterna. Entretanto, nem todos recebem a vida eterna. A graça é oferecida, mas ela precisa ser acompanhada de uma reação, de uma aceitação, de uma anuência, de abrir o meu coração para receber o perdão oferecido. E no caso aqui em questão, o que nós vemos nesse episódio? Veja, a ignorância foi o argumento que Jesus usou para pedir o perdão. Não sabem o que fazem. Só que a ignorância, por si só, ela não inocenta o homem. Nem na lei dos homens é assim. Se diante de um juiz você argumentar assim, olha, eu fiz esse crime porque eu não conhecia a lei, isso não altera em nada a pena que você vai receber. Você será condenado da mesma forma, porque a ignorância não justifica. A ignorância não atribui perdão por si só. Embora tenha sido este o argumento usado por Jesus para invocar para eles o perdão, era necessário que eles reconhecessem a culpa para que a graça os alcançasse. Então, a única coisa que é exigida do homem é o reconhecimento da culpa. E não a ignorância por si só, porque a ignorância, ela, pelo contrário, pode se tornar, inclusive, a fonte do pecado, a causa do pecado. Então, a ignorância por si só, ela não perdoa, mas ela também é um pecado, e um pecado não justifica o outro. Eu deveria saber que não deveria agir assim. O pecador deveria saber que não deveria pecar como peca. A ignorância não o inocenta, pelo contrário, ela é mais um pecado, porque ele ignora princípios que Deus já estabeleceu há muito tempo atrás. E um pecado jamais vai justificar o outro. Mas após a oração de Jesus, dizendo, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, o que fizeram aqueles homens atingidos por essa oração? Reconheceram e disseram, que bom, Jesus, que o Senhor está me perdoando. Que bom que eu reconheço que realmente estou fazendo algo errado e que preciso desse perdão que o Senhor está me oferecendo. Foi isso que eles fizeram? Não. A Bíblia diz que não.
A Bíblia diz que eles simplesmente ignoraram o perdão oferecido e lançaram sortes sobre as vestes de Jesus. Está no mesmo versículo. A reação ao perdão dado não foi de aceitação, pelo contrário, foi de deboche, de recusa. Porque ignoraram que necessitassem de algum perdão, porque não achavam que estavam fazendo algo errado. Não tinham o pensamento de que faziam algo errado. Assim é o homem hoje. Muitos irmãos não sabem que são pecadores. Muitos não se consideram carentes da glória de Deus. Mas o que a Bíblia diz em Romanos 3:23, é que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas o homem ignora isso. Ele está dizendo assim, ó, Jesus está te perdoando. Por que eu não fiz nada? Por que ele morreu por mim? Eu sou inocente também. Então, essa morte acaba não tendo efeito. Essa oração, esse perdão vivo oferecido, esse sacrifício vivo entregue, só vai fazer efeito na vida daquele que recebe. Na vida daquele que concorda com Deus a respeito do perdão gratuito que lhe é oferecido. E, infelizmente, a realidade da maioria das pessoas é que a maioria das pessoas não reconhece que precisa de perdão. Como aqueles homens. Jesus fez essa oração por eles, mas neles estavam simbolizados ali a humanidade inteira, todos os homens. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quando Jesus me perdoou e perdoou você, ele fez a mesma oração e disse, Pai, perdoa ele. Ele não sabe o que ele está fazendo. Ele não tem noção do mal que ele está fazendo a ele mesmo, à própria vida e ao mundo em volta dele. E assim, essa oração de Jesus ainda está valendo para o mundo inteiro que recebe e que deseja receber o perdão de Deus. Mas, da mesma maneira, o mundo inteiro tem ignorado essa oração. Tem ignorado esse sacrifício e esse perdão oferecido. Ignoram o amor, o grande amor com o qual Deus os tem amado. Em Romanos, no capítulo 5, vamos ler o versículo número 8, está escrito, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, ainda em flagrante delito, como aqueles homens que o crucificavam. Quando Jesus morreu por mim, quando ele me ofereceu o perdão, eu não era bom, eu ainda era ruim, eu ainda estava em flagrante delito, ainda estava cometendo pecados, ainda estava no ato do pecado. Mas a Bíblia diz que essa é a prova do amor de Deus por nós. O fato de nos amar mesmo sendo ainda pecadores. O fato de invocar perdão sobre nós mesmo sem haver nenhum tipo de merecimento da nossa parte. Mas o que o homem tem feito a respeito disso? A maioria dos homens? Nada. Escutam essa oração e não é com eles. Ouvem a oração, mas desdenham da oferta. Volta lá no texto em Lucas, que a gente estava lendo. Lucas 23. O que fizeram aqueles homens é descrito aqui. Simplesmente, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Versículo 34. Mas olha o verso 39. Um dos malfeitores, crucificado, blasfemava contra ele, dizendo, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Diz a Bíblia que ele foi crucificado ao lado de 2 bandidos, malfeitores. 2. Os próprios soldados que o crucificaram receberam a sua oração. Aqueles homens ouviram essa oração, Pai, perdoa-os. Qual a reação deles? Lançaram sorte. Qual a reação de um dos malfeitores? Ignorou, debochou. Ainda disse assim, olha, se você é realmente alguém importante, como diz, se você realmente tem alguma afinidade com o homem lá de cima, faz alguma coisa aí para que ele te livre agora. Então, assim tem sido a resposta dos homens
a oferta de Jesus, como se ela não existisse, como se ela não significasse absolutamente nada, como se Jesus tivesse morrido à toa, como se a invocação de perdão também fosse à toa. E há dois tipos de possibilidades aqui. Ou recebemos esta oferta como estes soldados, ignoramos e lançamos sortes. E é bem interessante isso, porque é como lançar sorte sobre a própria vida, né? Tem gente que está arriscando a vida, lançando sortes, jogando, apostando no desconhecido, lançando sorte sobre a sua alma. Posso agir assim? Posso agir como esse malfeitor que debocha, que escarnece, né, que diz, se isso é verdade, faz alguma coisa? E assim, muita gente tem reagido diante da mensagem do Evangelho. Mas há outros a quem essa maravilhosa graça alcança e que se deixam transformar por elas. Veja o que diz o verso 40. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Veja a reação diferente. Veja que esse grupo de pessoas está todo ali. Você tem os soldados fazendo suas maldades, realizando suas torturas. Você tem dois homens ao lado dele crucificados, qualificados como bandidos, marginais, condenados também à morte. E ali, o maior grupo, a maioria deles, que são os soldados e um dos homens, ignoram completamente o perdão oferecido. Lançam sorte sobre a sua vida. O outro vai mais longe e ainda debocha. Mas há um que age diferente. Há um que é alcançado por essa graça e que recebe a graça diferente. A graça é de graça, eu digo mais uma vez. Mas a maneira como eu a recebo é que faz toda a diferença. Esse homem recebe a graça de graça, como foi oferecido aos outros. Só que os outros jogam fora a oportunidade. Esse não. Esse recebe, esse acolhe. Esse é aquele que traz para dentro do seu coração. É aquele que é capaz de reconhecer o senhorio de um homem capaz de pedir perdão por aqueles que o estão fazendo sofrer. Ele é capaz de reconhecer, aqui há um rei ao meu lado. Por isso ele diz, olha, lembra de mim quando você entrar no seu reino. Olha, só tem reino que é rei. Então ele reconhece que tem um rei ali, do lado dele, e diz, olha, lembra de mim. E ainda repreende o outro, você não tem vergonha não? Você não teme a Deus? Você sabe que está aqui sofrendo porque teus atos merecem essa punição. Mas tem alguém aqui inocente do seu lado e você nem liga, nem se incomoda. E aí ele vira para Jesus e diz, Jesus, lembra de mim quando você vier no seu reino. Ele reconhece o reino, ele reconhece a vinda do reino, ele reconhece a soberania do reino, ele reconhece tudo ali naquele momento. Graça foi dada a todo mundo de graça, mas só um recebeu. Só um recebeu por sua atitude. E imediatamente esse homem é salvo. O versículo seguinte do texto, versículo 43, diz, Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Salvação. O que fez aquele homem para merecer? Nada. O que ele merecia? Condenação. Estava ali condenado à morte, era bandido. Merecia morrer condenado à morte. Era um homem mau, mas recebeu a graça. Como eu, como você, homens e mulheres maus. Você já percebeu que nós somos homens e mulheres maus? Ou você acha que é bom? Você acha que é bom, a graça é em vão para você. Mas Jesus trata a gente má, igual a gente, salva. E foi o que ele fez com aquele cara mau, mas foi salvo. E aí ele foi salvo porque pagou alguma coisa?
Não, foi de graça, mas ele recebeu. A atitude dele é a atitude que interessa a graça de Deus. E naquele mesmo dia ele foi salvo, imediatamente. Não contou o seu currículo, não contou o seu passado. Imagino eu, deve ter sido algo muito tenebrosa a vida daquele homem até a condenação à morte. Deve ter sido uma vida de crimes, de problemas, de erros e mais erros a vida inteira. Mas no último momento da sua vida, ele é salvo. Quanto custou? Nada. Custou só o sangue de Jesus. Só a morte de Jesus. Imediatamente, esse homem é salvo. Então, qual a lição que o Calvário nos dá? A ignorância, ela não salva. Veja, aqueles homens eram ignorantes, Jesus disse, perdoa, eles não sabem o que fazem. Mas eles continuaram ignorantes. Eles continuaram sem saber. A ignorância, por si só, ela não salva. Mas ela torna o homem propício à salvação. A nossa ignorância, a nossa boçalidade nos torna propícios à salvação. Mas o homem não reconhece a própria ignorância, a própria boçalidade. E aí ele, embora possa ter todas as condições conquistadas por Jesus para ser salvo, ele não quer ser salvo. Ele prefere continuar na dureza do seu coração e ir para o inferno. Então, amados, o que esse texto me diz é que não há pecado que não possa ser perdoado. Não há vida pregressa que não possa ser apagada. Não há um histórico de vida errada, torta, que não possa ser consertada por Jesus. Não há um erro que torne o homem indigno da salvação e incapaz de alcançá-la. Não existe isso. Qualquer um pode ser salvo. Mas a pergunta é, você quer ser salvo? E Jesus ensina a oferecer o perdão. E aí a última lição que eu deixo para a nossa reflexão nessa noite, noite de ceia, será que ele também me ensina a perdoar? Já que eu fui tão assim perdoado, tanto quanto aquele ladrão ao seu lado? Será que eu sou melhor do que aquele ladrão? Será que tem alguém aqui melhor do que aquele ladrão? Com nossos passados, com nossas encrencas, com nossos pensamentos, com nossas perversões. Tem alguém melhor do que aquele ladrão? Não. E ele é capaz de nos perdoar. E aí a pergunta é, será que ele também não ordena que eu perdoe também? Leia comigo o Evangelho segundo Marcos, no capítulo 11. No versículo número 25 do Evangelho segundo Marcos. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. A ordem de Jesus condicionante é, se você foi perdoado, perdoe também. Se você lembrar que alguém está te fazendo mal, ou te fez mal, ou está agora te fazendo mal, perdoe, perdoe. Porque você foi muito perdoado por Deus. Se você reconhece que precisa de perdão, aprenda a perdoar. Se você reconhece que você precisa de perdão, você está apto a ser perdoado. Aqueles homens não reconheceram que precisavam de perdão. Jogaram dados. Jogaram a sua vida num jogo de dados. Arriscaram tudo numa roleta da morte. Uma roleta russa, como se diz. Arriscaram a vida porque não se reconheciam merecedores ou necessitados de perdão. Então, para nós aqui, se você sabe que precisa de perdão, aprenda a perdoar. E se você sabe que precisa de perdão, foi por isso que você foi salvo. Foi por isso, porque você reconheceu que precisava de perdão. E a graça, então, de graça que te foi oferecida foi por você recebida. E ela transformou
a sua vida, a minha vida, a vida de todos nós. Mas Deus está te falando essa noite. Você precisa perdoar. Se há alguém que você ainda não perdoou, você precisa perdoar. Se há alguma situação que não sai da sua cabeça, ela precisa sair essa noite. Ela precisa ser tratada, porque Jesus morreu para isso. Vamos orar? Pai, eu peço ao Senhor essa noite, pelo poder do Espírito Santo, que toque nos nossos corações, trazendo à memória agora, como disse a tua palavra, se estivermos orando e lembrarmos de alguém que nos ofendeu, precisamos perdoar. Pai, traz à memória agora essa pessoa que precisa ser perdoada. Traz à memória agora esta situação que precisa ser relevada. Pai, em nome de Jesus, fala com cada um de nós essa noite, porque vamos participar da ceia, e a ceia exige um exame da nossa consciência. E se a gente lembra que tem uma situação não resolvida, a gente precisa resolver primeiro. Porque nós fomos perdoados, nós precisamos perdoar. Toca no coração dos teus filhos, Senhor, é o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.